verdade, a escatologia aqui, para quem não sabe... Eu acho que tem a ver com mascar. O cara mascou alguma coisa. Mascou alguma coisa. O Sayão falou a palavra escatologia aqui para explicar ao pessoal. Na teologia sistemática, nós temos os vários ramos que você dá termos técnicos. Então, quando você estuda, por exemplo, na teologia, a doutrina de Cristo, chama-se cristologia. Tá certo? O que é a cristologia? Se Jesus é Deus, se ele não é Deus, o que é o papel salvífico dele, como é que as naturezas divina e humana comportavam em Jesus, isso é o tema da cristologia. Quando você fala do pecado, hamartiologia, a doutrina do pecado, então são nomes que dão. E entre essas doutrinas tem a doutrina das últimas coisas, que em grego você tem a palavra eschaton, que significa último. Entendi. Então, eschaton ou escatologia, a doutrina das últimas coisas. E a escatologia ela é dividida em duas áreas, a escatologia geral e a pessoal. A pessoal é aquela que lida com o que acontece com você depois que você morre. A geral é o fim do mundo, juízo final, volta de Jesus. A escatologia que eu abraço é aquela escatologia mais... que hoje ela não está tão em moda mais, não está mais em voga, que é aquela escatologia que acredita numa volta visível de Jesus, em poder e majestade, etc, etc. Mas a escatologia que está mais comum hoje é uma escatologia que nasceu com Darby, ela é mais recente, que é o dispensacionalismo, né? E o dispensacionalismo ele pegou muita força nos Estados Unidos durante a Guerra Fria, que era amaldiçoar a União Soviética, na época da Guerra Fria, né? De colocar eles como um demônio, exatamente, como o eixo vem de lá. E cada vez a coisa foi pegando mais força, aí vem Tim LaHaye, com o famoso livro que virou filme Deixados para Trás, e muitas igrejas acabaram abandonando aquela escatologia mais tradicional, histórica, que é a que eu ainda defendo, não sei qual a opinião do Sayão nesse sentido, e abraçaram essa escatologia mais que vê o Armagedon agora como sendo uma guerra de União Soviética ligada com China, que vem até Israel, que se alia com os Estados Unidos, e o anticristo como sendo um russo. E aí, agora que vê essa questão lá... foi o estopim para voltar... Exatamente. Os dois extremos, antes de dar a palavra para o Sayão, que eu vejo, eu até admito que tem opiniões diferentes, eu respeito quem discorda de mim, mas os dois extremos são os seguintes. Por um lado, você pode acabar criando uma teologia de almanaque, um apocalipse de revista Veja, que Entendi. Cada matéria, cada novo presidente é o anticristo, cada papa é o anticristo, cada ditador é o anticristo. E aí, sabe aquela questão de Pedro e o lobo? Vem o lobo, vem o lobo. Toda hora falando. O dia que o lobo veio mesmo, ninguém acreditou. Eu temo que vai criar uma coisa sensacionalista. E o outro extremo é também achar, não, o meu senhor tarde vem. Né? Nada é nada. Então, acho que a gente tem que ter um pouco de tempero, ver as coisas acontecendo e tudo mais, e critério. Eu venho de uma tradição religiosa, o adventismo, que ele começou porque um camarada fez justamente esse erro aqui, o Guilherme Miller. Ele juntou com várias pessoas lá e pensou, olha, tem um cálculo profético aqui, Jesus vai voltar. E ali tinha tudo, tinha presbiteriano, tinha batista, tinha conexão cristã. Ele era batista, William Miller. Tinha conexão cristã e foi um fiasco. E Jesus não voltou. 1843. Depois voltou para 1844, né? E Jesus não voltou. Então, se tem uma coisa que a gente aprendeu, quem se queima com leite quente assopra até iogurte, é não marcar data para a volta de Jesus, nem indiretamente. É estar preparado para que preparado e desejando que Jesus volte antes de terminar esse podcast. Preparado e desejando que ele volte antes de terminar esse podcast, mas seguir a minha vida normal como se ele fosse demorar 200 anos. Não sei se eu me expressei bem na minha... Não, sim. Tá pronto, mas sem pressa, sem achar toda hora porque aí cai no ridículo. O exemplo que você deu do João Lobo, eu acho que é meio isso. Toda hora é o apocalipse e ninguém mais vai acreditar quando for realmente. Não, mas, Vilela, olha,